Sejam bem-vindos a mais uma edição de Médio Tejo em Revista. Mais uma vez contamos com a colaboração e as presenças, como é óbvio, de Hugo Costa e Duarte Marques, deputados na Assembleia da República e aqui comentadores deste espaço informativo da ERTS. Temos então alguns assuntos em cima da mesa, alguns já com algumas semanas, mas ainda assim não perdem atualidade. Vamos então recuperar parte daquilo que tem mexido, entre aspas, com a nossa região, também um pouco com aquilo que diz respeito à escala nacional. Vamos então dar início a esta edição. Começo hoje com Hugo Costa. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Hugo Costa, bem-vindo. Cumprimentar os dois, o Duarte e o Feliciano. Obrigado então. Vamos então dar seguimento a este Médio Tejo em Revista. E Hugo, este é um dos assuntos que tínhamos, por assim dizer, pendentes, que diz respeito a uma acusação que foi feita pelo Bloco de Esquerda relativamente ao Partido Socialista e ao Partido Social Democrata. Está aqui em causa uma nova ponte sobre o Tejo, neste caso que ligava os concelhos da Chamusca à Golgã. Também ela, deputada eleita pelo Distrito de Santarém, Fabíola Cardoso, teceu então críticas a PS e Partido Social Democrata, acusando-os de não querer resolver um problema que se arrasta há muitos anos. O Costa, o que é que então tem a dizer sobre estas acusações? Se calhar é uma palavra muito forte, mas sobre as palavras que foram dirigidas por Fabíola Cardoso ao Partido Socialista, neste caso. Cumprimentar novamente os dois e dizer o seguinte, sobre a ponte da Chamusca, sobre todas essas matérias. Em primeiro lugar, é importante sublinhar que a Assembleia da República recomendou por unanimidade um projeto de resolução que visava a resolução do problema da Chamusca, que bem mais complicada que a própria questão da ponte é a questão do atravessamento de veículos de mercadorias perigosas pelo centro de várias localidades, nomeadamente Chamusca, Alpiarça e Almeirim, devido ao Ecoparque do Relvão. Isto é um projeto de resolução aprovado por unanimidade na Assembleia da República na última legislatura, na qual eu coordenei, na altura, a elaboração do relatório final. O Duarte, na altura da parte do PSD, foi a pessoa dentro do PSD que trabalhou também na elaboração desse relatório. Por isso a Assembleia da República já recomendou a resolução daquele problema. Depois, vamos olhar para a proposta em concreto do Bloco de Esquerda. Estamos a falar do Orçamento do Estado. O Orçamento do Estado, estamos a falar de dinheiro. A proposta do Bloco não tinha orçamento. Dizia única e exclusivamente a construção de uma ponte. Não tinha dinheiro, não dizia onde é que ia buscar o dinheiro do ponto de vista financeiro. Aquilo, no fundo, era uma nova resolução. Não tinha qualquer efeito prático. Apenas fogotório, uma proposta tecnicamente mal feita, porque, sendo uma proposta do Orçamento do Estado, tinha que ter resolução financeira e, obviamente, esse tipo de matérias tem que se encontrar financiamento. Nenhum partido com responsabilidade, o PS ou o PSD, pode propor a construção de determinada obra sem acessos, porque, obviamente, a ponte por si, como muito bem disse o Sr. Presidente da Câmara da Chamusca, por si não resolve problema nenhum, porque é necessário o acesso e, além do mais, é preciso dizer onde é que vai buscar o dinheiro. Porque a proposta aprovada, é que toda a gente também tem que saber a verdade. Se aquela proposta tivesse sido aprovada como está, tinha efeito nulo. Efeito nulo igual ao da recomendação que já tinha sido aprovada na Assembleia da República. Porque, mesmo sendo no Orçamento do Estado, algo a dizer que o Governo vai iniciar o processo da construção da ponte sem, no fundo é uma recomendação. Porquê? Não tinha orçamento. Mas aqui, ser muito sinceros, não tinha orçamento. Obviamente que o Partido Socialista e os deputados do Partido Socialista no Distrito de Santarém têm defendido e defenderam a colocação defendem a colocação no Plano Nacional de Investimentos 2130, que não estava colocado inicialmente, e os deputados do Partido Socialista defenderam a sua inclusão do IC3, que é o que tem que resolver o problema, é o IC3. E defenderemos o IC3, mas defenderemos o IC3 e encontrar soluções de financiamento para ele. A forma como a proposta foi feita, a forma demagógica como ela foi colocada, obviamente serve apenas uma tentativa de mostrar trabalho, mas volto a dizer, porque tem existido muita demagogia sobre esse assunto. Se aquela proposta tivesse sido aprovada naqueles termos, não tinha qualquer efeito prático, porque não tinha qualquer dotação orçamental. E existe um pressuposto no país, há muito tempo, que este tipo de matérias não se resolvem no orçamento. Até porque o PIDAC, que era o instrumento que existia há 20 anos atrás,
em que eram discutidas obras, estradas, etc., etc., já não faz parte do anexo orçamental. Obviamente que se tem que resolver o problema. E contem com o Partido Socialista para procurar resolver o problema. Ou seja, ainda será possível resolver este problema mesmo sem estar plasmado no orçamento? Não tinha que estar plasmado no orçamento daquela forma, quer dizer, nem tem a ver com o orçamento, volto a dizer, nem tem a ver com o orçamento. O que Portugal tem que garantir para questões como o IC3 ou é o financiamento do orçamento do Estado, ou, se possível, financiamento comunitário para resolver o problema. Que é difícil nos dias de hoje, até porque, e aí o Duarte tem mais conhecimento desse tipo de matérias, mas nos dias de hoje, a nível dos fundos comunitários, é cada vez mais difícil a rodovia estar presente. Seria a solução ideal para o país. Caso contrário, e os deputados de Santarém, todos os partidos têm de se unir, independentemente de qual for o governo que estiver a cada momento na governação, temos de nos unir para encontrar uma solução de financiamento para resolver aquele estrangulamento. Agora, aquela resolução em concreto tinha o mesmo efeito que uma resolução aprovada para a Assembleia da República. Obviamente, apresentada no Orçamento do Estado. Depois, já agora, também dizer uma coisa, que não me estou a ilibar nem a mim, nem ao Duarte, nem a nenhum deputado do Distrito de Santarém, mas nenhum deputado do Distrito de Santarém tem direito de voto no orçamento, na especialidade. Nenhum. Porque apenas são votados pela Comissão de Orçamento e Finanças. Eu, por acaso, sou suplente dessa comissão, mas não tenho direito de voto. Mas também não estou a desresponsabilizar disso. Apenas é votado na especialidade de um orçamento, não é votado, é votado no meio de 2.000 e tal, de 1.300 propostas. E uma proposta que, volto a dizer, que fosse aprovada era apenas uma recomendação. Duarte Marques, bem-vindo também, obrigado pela presença. Acredito que concorde em parte aqui com aquilo que foi dito pelo Costa, mas pelo menos também o Partido Social Democrata foi visado pelas declarações do Bloco de Esquerda, neste caso pela deputada Fabíola Cardoso. Também aqui vislumbra que há aqui uma necessidade de mostrar trabalho, mesmo tendo em consideração que era uma proposta que não teria pernas para andar. Foi isso que aconteceu? Eu, sobretudo, acho que há aqui uma tentativa de fazer uma sacanice aos colegas. E do Bloco de Esquerda isso não é novidade. Eu devo dizer que o PSD aprovou várias propostas de Orçamento de Estado com o apoio do Bloco de Esquerda e vice-versa, numa postura completamente diferente de transparência e de rigor. O que é que o Bloco de Esquerda fez? E não é novidade. Já fez isto outras vezes. Eu recordo que o Miguel Portas era o deputado do Bloco de Esquerda e toda a gente gostava muito dele, eu tive várias desavenças com ele. E uma vez, no meio de um relatório sobre outra coisa qualquer, que não tinha nada a ver, ele pôs lá uma alteração sobre as viagens dos eurodeputados. Aquilo não tinha nada a ver, aquilo foi chumbado porque era ridículo, era como pôr a Rádio Hertz num dia de manhã a ser um órgão de comunicação social escrita ou a tratar de estudos ambientais. E claro que aquilo foi chumbado. Qual é que foi a reação dele? É uma vergonha, votaram contra isto. Claro que votaram contra isto. O Parlamento não pode aprovar disparados. A proposta do Bloco de Esquerda para a ponte da chamusca é só uma tentativa de marcar a agenda mediática e isso vê-se logo pela reação que tiveram no dia a seguir. Que já tinham cartazes prontos, comunicados feitos. É pôr lá uma coisa num sítio que não tem nada a ver só para fazer um número político e enganar as pessoas. Aliás, é o que fazem com as portagens. O Bloco de Esquerda anda com as portagens, acabar com as portagens na boca há não sei quantos anos. Sempre que é fundamental para aprovar o orçamento, isso deixa de ser prioridade. O Governo já por 5 vezes precisou do Bloco para aprovar o orçamento. E mais rapidamente, por exemplo, aprovaram o fim das taxas moderadoras ou das taxas para pagar para mudar de sexo do BI, mas não mudaram isto. Ou seja, isto é só conversa fiada. Eu não gosto de aldrabões. E o Bloco de Esquerda muitas vezes engana as pessoas. E aqui é mais um destes casos. Então faz algum sentido nestas cabecinhas fazer uma nova ponte no lugar daquela sem acabar o IC3. Isto é uma tontice. O problema da chamusca não é a ponte da chamusca. Aquela ponte sempre lá existiu. Não, o problema é que o IC3 não foi terminado. O problema é que o país meteu na chamusca o maior centro do país de recolha de resíduos perigosos. Isso mesmo. E o mínimo que tinham a fazer era por lá acabar o IC3 e tirar aquele trânsito do meio da chamusca. Porque ele é um perigo público. E nisto estou completamente de acordo com o que eu já não estou de acordo, é que o Governo não assuma aquela obra como prioritária no Distrito. Aliás, o PSD não é propriamente um partido com muitos votos na chamusca. Mas a prioridade que nós já estabelecemos muitas vezes, eu tive a ocasião a ter uma reunião de uma Comissão do Ambiente que veio a reunir na Gulgan, com os autarcas todos. Eu lembro perfeitamente por essa questão, já vai há 5 anos. Qual é que estão de acordo que a primeira prioridade em termos de estradas é a criação, é a concretização do IC3 para tirar o trânsito da chamusca? Porque aquilo é um perigo público. Aliás, é um dever nacional
De respeitar a chamusca. Tratar bem a chamusca recebe a porcaria que mais Do país ninguém quer inteiro. receber. Do país Do inteiro. país inteiro. E é que eu Aí discordo com também o Hugo. Eu não sei como é que aquela Câmara Municipal ainda não fechou aquela estrada. Como é que não fizeram um Não vale a pena protesto? atacar a Câmara. Como é que não fizeram? Não é que não é... Oh, Hugo, Até porque a Câmara é publicamente não- defendido. Tem Tem, defendido. mas uma coisa é defender assim com paninhos quentes, outra coisa é fazer uma coisa. Não vale, Hugo, não vale a pena. É inacreditável. Se, No aquilo meu fosse, lugar. se eu fosse presidente de Câmara daquele sítio, ou do que é que se fosse, é inaceitável. Como é que aquela obra não é prioridade? Porque nenhuma é mais prioritária. Não é por uma questão só de trânsito, é de justiça política e social. Mas o que é que aqui pode fazer uma Câmara perante Pois é isto? Feliciano, eu nunca vi nenhum ato de coragem daqueles radicais a sério da Câmara da Chamusca. Desculpem lá, mas a Câmara da Chamusca tem meios para fazer outras coisas. Aquilo tem que ser alvo de um protesto a sério. Não é de ofícios, pá, não é de ofício. Os presidentes de Câmara que se defendem com ofícios, acabou. Um ofício não é mandar uma cartinha para o A governo. Câmara Municipal a da queixar-se. Chamusca defende publicamente a questão da há muito tempo, como tu sabes. Claro que defende, ouvi defender o que é que havia de defender. Claro que defende. então, exato, Mas não cara. se nota uma ação política musculada, como já se teve noutros casos, para resolver aquilo. Ainda E, quando António aliás, Costa foi à Chamusca, o Presidente da Câmara disse no discurso à frente do era o que Primeiro-Ministro. mais faltava que não disse. Até o Rui Rio já foi à Chamusca a dizer isto. Pronto. É isso que eu noto. Há aqui alguma. E tu sabes que Não- nesse assunto sempre defendi Mas publicamente o assunto. Verdade ou mentira? Uma coisa é a gente dizer que é a favor. Outra coisa é quando está em causa um exemplo tão grave, as pessoas têm que ter ações de coragem mais fortes. E aqui eu noto que há alguma complacência. É uma coisa inacreditável. É o caso mais grave do Distrito de Direito em termos de Então, transportes. já agora, se o Duarte fosse presidente da Câmara da Chamusca, o que é que faria? Eu, se tivesse que já tinha fechado aquela estrada com a população há muito tempo. Porque é demasiado. Uma coisa é esperar 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Há quanto tempo é que aquilo lá está e não se resolve o problema? Pois há aqui outra coisa. Provavelmente tem que 20 anos. Hã? Provavelmente tem 20 O anos. problema é ter 20 anos devia ter sido acautelado antes. Aliás, foi prometido antes. Foi prometido, foi garantido. Era uma antes. das condições. Era uma para das, aquilo ir para era lá. uma das condições de Eu não percebo como é que não se faz. E para mim, desculpa, os fundos comunitários não servem. Porque, Eu acabei de aliás, dizer isso, tem que fazer com o Orçamento do Estado se houver fundos comunitários. aliás, nós tivemos esta discussão aqui várias vezes. Eu não sei se foi aqui, se foi noutros fora. Que o problema foi o PT 2020 que não tinha fundos comunitários para estradas porque o PSD não os quis lá pôr. Agora já noto no Hugo uma nuance no discurso que os fundos comunitários já não permitem. Pois não. E eu volto aqui a recordar. Quando foi negociado o CREN, por especial favor a Portugal, Foram permitidos. foram permitidos. Mas era a última vez. E pronto, a seguir já não havia. O governo anterior tentou ainda um truque. O governo Last PSD, mile. que era arranjar aqui uma espécie de... para fazer as ligações entre as estradas existentes, que era o last mile. Também não conseguiu. E portanto, quando não há fundos comunitários, há dinheiro do Orçamento de Estado. O problema é que 85% do investimento público em Portugal é com fundos comunitários. E já não devia ser. Mas aquele caso é uma prioridade. Eu sei que os presidentes de Câmara, individualmente, podem não dizer isto. Mas todos na mesma sala dizem que aquela é a prioridade. Porque é o caso mais grave e não é só a questão da mobilidade, é uma questão de justiça e de saúde pública. Eu não sei como é que ainda nunca morreu ninguém atropelado naquela estrada da Chamusca. Se calhar já morreu. Se calhar já morreu e a gente Pois, não se sabe. calhar, se calhar. Não há caso mais... não, nem o aeroporto. Aquilo é uma questão de justiça social. E é aí que nós devemos... Tem a noção de quantos milhões é que aqui estaríamos a falar? Sobre isso dizer outra coisa. Nenhum de nós é engenheiro de pontes. Eu também não digo, aliás, foi uma das nossas discussões sobre a tal resolução conjunta, se devia dizer lá ponte ou não. Eu digo, até pode ser um túnel. Eu não sou engenheiro. Sim. Eu não tenho que decidir se a ponte é entre o Tramagal e Abrantes ou se é entre a Chamu. Não me interessa. Há que haver ali uma solução. É preciso uma nova travessia. Não é substituir aquela. É preciso uma nova travessia. Isso é indiscutível. Se é mais a norte ou mais a sul, eu não sou engenheiro de pontes, Eu não também sou não engenheiro de estradas. Não é o político que tem que decidir isso. Tem que olhar para as opções que lhe puserem. Ok, se tiver que dar uma decisão, toma. Agora, serem deputados a decidir se é ponto mais assim ou mais assado, não, isso é um disparate. A proposta do Bloco de Esquerda é só estúpida. É uma tontice. Reparem, nós não temos preconceitos com o Bloco. O Bloco pode ter connosco, mas ainda aprovámos agora uma alteração ao orçamento e é uma alteração até no detalhe por causa da residência de estudantes de Rio Maior, porque é o único sítio do país que não tinha residência de Mas estudantes. essa tinha orçamento E essa- colocado. essa É diferente. orçamento alocado, não, e se não tivesse, nós podíamos alocar orçamento. O ano passado alocámos orçamento para fazer o estudo. É para mim a desculpa de não ter orçamento alocado, para mim não é questão. O orçamento de Estado, aliás, o Bloco de Esquerda votou aquele orçamento de Estado sem aquela obra, quer na generalidade, quer depois na especialidade, quer a votação final global. Portanto, o Bloco de Esquerda votou aquilo na mesma, aquilo não foi impeditivo.
O facto de não ter orçamento não quer dizer nada, nós podíamos ter posto lá o orçamento. Agora, nós entendemos é que o orçamento de Estado não serve para pôr obras específicas que não sejam dentro de um plano global de obras. Nós podíamos pôr lá aquilo e depois o Governo não fazer nada. No caso do pedido da escola de Rio Maior, onde nós fizemos um voto com o Partido Comunista e com os restantes partidos, já havia, o projeto estava feito, o próprio Governo já tinha tido aquilo cabimentado, num Governo anterior, estava o caminho todo feito. Aqui é uma questão de prioridade, aqui a prioridade é do Governo tem que a dar. E não podemos andar a escolher obras uma a uma. O Bloco de Esquerda faz isso, mas pelos vistos só faz quando não tem que aprovar o orçamento, porque no dia que tem que aprovar o orçamento, como diz o povo, baixa as calças e aprova. Eu vou tentar aqui, só mesmo para fechar este tema, tentar ser mais, ou tentar que vocês possam ser, se puderem, como é óbvio, mais concretos. Este será um problema que ainda estaremos aqui a discuti-lo 4 ou 5 anos, ou antes disso está mesmo resolvido? Eu, sobre este problema, tudo farei para encontrar as soluções, seja o Partido Socialista governo, e que vai continuar a ser até o final da legislatura, seja com qualquer outro governo, se esta solução não for encontrada. Tenho, na moção que agora apresento a Congresso, esse assunto bem colocado para o Congresso Distrital. Concordo integralmente que é o maior problema que existe no Distrito de Santarém, a resolução daquele problema ambiental, e acho que mais do que matéria, estarei disponível para apoiar todos os tipos de soluções mais duras que possam ser encontradas. Até mesmo o corte de estrada? Eu acho que a população por vezes tem que encontrar soluções. Tem que ajudar os políticos a encontrar soluções. E essa é uma solução? Pode ser uma solução. Numa situação limite pode ser uma solução. Pode ser uma solução. Nós temos que perceber que existem situações limite. E há situações limite que podem, obviamente, ter que ser encontradas soluções. Contudo, acho que esta é uma matéria que, mais de que tentar fazer chicana política, que foi o que o Bloco tentou fazer. Acrescentar só aqui uma coisa. Não haveria melhor... Se isto do Bloco tivesse algum... não fosse tão disparatado e tão estúpido, então acham que o PSD ia deixar o PS ia perder a oportunidade de pregar uma rasteirada no Partido Socialista no Distrito de Santarém. É porque ele era mesmo estúpido, obviamente, e nós tínhamos noção que aquela votação ia ocorrer. Só que o PSD, uma coisa é fazer chicana política, outra coisa é fazer oposição. E nós fazemos a oposição, não temos que fazer. Naquele caso era tão estúpido que não valia a pena o PS estar-se a meter nisso e ficar ainda mal visto no meio de uma história. Porque, ao contrário do que o Hugo diz, se aquilo fosse aprovado, podia-se correr o risco. Qual é que este governo também não cumpre os orçamentos? Se o governo cumprisse o orçamento e a lei, se calhar tinha que mandar abrir um concurso para fazer uma ponte, mas no mesmo sítio sem o IC3. Eu sei que o governo nunca faria isto, mas pela lei tinha que fazer. Então eu queria ver que o Bloco de Esquerda ia dizer, então agora a ponte já não se... Então e o IC3 passa aonde? Passa mais abaixo e esta ponte é nova? Depois fazem-se 2 pontes? É uma tontice. Mas deixa-me só concluir aqui uma coisa que eu acho que é muito importante. Nunca vão ouvir da minha boca dizer que a estrada custa X, custa Y, que deve ser feita de determinada forma ou deve ser feita de outra forma. Eu não sou engenheiro civil, sou economista de formação, mas mesmo que fosse engenheiro civil, já agora, ao político não compete estar a dizer qual é que é a melhor solução técnica. É isso aí. Compete a outros. Também, eu posso dar, mesmo do ponto de vista económico, posso dar a minha opinião económica, mas não falo enquanto economista, falo enquanto decisor político. E acho que o Duarte concorda integralmente com o que eu estou a dizer. Se houver várias opções técnicas, o político compete escolher. Agora, não sou eu que vou dizer quando é que é a melhor localização para a ponte. Isso aí não me parece que seja o indicado. Agora, que é necessário uma nova travessia no Tejo, que é necessário resolver de uma vez por todas o problema do acesso ao ecoparque do Relvão, porque as pessoas da Chamusca têm no seu território os lixos mais perigosos do país inteiro e o país está devedor disso, certamente que é necessário encontrar uma solução. Muito bem, mudemos... um sobressalto cívico. Muito bem, fica então esta fica análise e fica a dica. E aí estamos os dois de acordo. Muito bem, vamos... A diferença é que eu acho que a Câmara devia promover o sobressalto cívico. Vamos ver se seguem esse conselho. Vamos então agora também mudar de assunto. Continuamos na região. Agora começo pelo Duarte Marques, tem a ver aqui com este... Só que um detalhe, sobre isto da chamusca,
há aqui um importante passo também que a Câmara da Golgã também deve dar, porque a Câmara da Golgã também tem muito interesse. Também é a parte interessada, exatamente. exatamente. Parte interessada e de responsabilidade, também tem que fazer alguma coisa. Muito bem, então vamos agora falar deste desejo, um desejo unânime que já foi expresso pelos 13 municípios da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que tem a ver com esta ideia de tornar o aeródromo de Tancos num aeroporto civil militar, pelo menos aqui apostando nas potencialidades que esta estrutura tem então para o futuro e garantir o futuro da estrutura. Começam então pelo Eduardo Marques. Eu posso começar. Muito bem, Eduardo Marques, há aqui esta unanimidade, até estamos a ver todas as câmaras municipais em respectivas reuniões a aprovar aqui moções de defesa dessa ideia. É uma defesa, ou melhor, é uma ideia com pernas para andar? Eu acho que é uma ideia que tem pernas, é uma boa ideia. Agora vamos ver se tem pernas para andar ou não. Ou seja, como for, há aqui 3 ou 4 princípios que eu gostava de enunciar. O primeiro é que o aeródromo de Tancos, ou o aeroporto de Tancos, ou a base aérea de Tancos, tem que ser mais aproveitada. Não é? Aquilo que se passa hoje em Tancos é uma miséria, aliás, já para não falar dos problemas que Tancos tem, que também derivam disto, da falta de investimento, da falta de utilização. O aeródromo de Tancos, a base aérea de Tancos é um ícone no país e que está desaproveitado, e justiça seja feita ao atual Presidente de Câmara, Tadeu Barquinho, que tem tentado lutar por isso. Eu próprio entendo que se Portugal vier a ter, como o Governo prevê, uma frota própria de meios aéreos de combate aos fogos, a base preferencial para isso ser colocado é Tancos, porque é no centro do país. Agora, se Tancos pode ser uma alternativa à aviação civil ao Montijo, eu vou mais uma vez dizer, tendo em conta os estudos que tenho visto e que me têm dito, e eu não sou especialista nisso, mas a fazer fé nisso, aquilo que me dizem é que pode ser uma alternativa ao Montijo como uma espécie de terceiro terminal de Lisboa. E se isso for possível, é de aproveitar, até porque Tancos tem uma localização e tem acessos próprios, quer uma ligação à A23, quer os próprios comboios, quer até para mercadorias. Tem uma localização privilegiada e vamos lá ver, estar a 1 hora de comboio de Lisboa é o normal na maior parte dos aeroportos. E, portanto, eu acho que os autarcas, e aliás devo referir que essa primeira hipótese é lançada pelo PSD a nível distrital, que lança a questão de Tancos, até com alguns conselhos aqui de pessoas de tomar. É o PSD que inicia esse combate que muitos de nós acharam que era um disparate monumental. Mas se calhar o disparate não é assim tão grande e as grandes ideias normalmente até surgem isoladas e depois mudam-se os paradigmas. E daí eu dizer que é bom ver que as câmaras têm uma visão comum. Até recordo que no passado havia aqui divergências, até porque há outros aeroportos na zona que podem ser uma alternativa. Longas, exatamente, e outros, por exemplo, que havia, e a questão de Montreal, nunca nos podemos esquecer. Eu estou um bocadinho como o Presidente de Câmara de Orem. É bom é que se façam aqui no centro do país, que faz falta. E se for Tancos, melhor. E por outro lado, também não é de excluir a hipótese de ser uma solução como há, por exemplo, na Terceira, nas Lajes, que é uma operação que seja um aeroporto, seja militar e civil, seja como for, para a região seria bom. Depois há aqui outra questão que eu gostava de colocar acima destas todas. Aquilo que me dizem, eu tenho aqui alguns amigos, tenho aqui um amigo Tomar, que é, não vou dizer o nome dele, mas ele sabe quem é, que é piloto da TAP, e entre outros amigos, há pouco tempo, aliás no verão, eles diziam-me, o tempo que já perdemos a fazer o Montijo, quando o Montijo estiver pronto, já não vai ser suficiente. E, portanto, se calhar o mais racional era partir já para a solução de fazer o aeroporto definitivo, o grande aeroporto que estaria localizado em Alcochete, em Benavente. Ou seja, o aeroporto que Portugal vai ter que fazer e que parece-me que é já hoje o consenso nacional que o futuro aeroporto definitivo vai ser aquele. É o que a gente diz, se calhar não vale a pena, e aliás, se calhar o Tancos ganha aí uma força maior, porque se calhar não vale a pena estar a fazer um novo aeroporto no Montijo, com todos os problemas que tem. Tancos poderia ser um plano B para fazer este terceiro terminal, e entretanto, para as low cost, se calhar. Para as low cost, ou para quem quer que seja, e começar então a fazer o aeroporto definitivo em Benavente. Até digo que se calhar, se perguntar qual é a minha opinião pessoal, eu diria que era assim, era esquecer o Montijo, apostar em Tancos como alternativa temporária, criar algumas condições e avançar imediatamente para o aeroporto definitivo em Alcochete, Benavente, por aí. E daí de eu dizer que esta opção começa a fazer o seu caminho, porque esta opção de Tancos se calhar faz algum sentido. E nem que seja para chamar a atenção para o aeroporto tal e vazio, onde muitos países vêm até treinar e aproveitar e nós não aproveitamos, se calhar valia a pena olharmos para isso com outros olhos, porque é uma infraestrutura brutal,
importante e que para a região sempre foi determinante. E também no sítio que está, até temos transportes, a aproximação que tem também aqui a este ramo ferroviário, ao facto de haver ali uma doca seca com uma alfândega que é vital, parece-me que com bons olhos. E penso que o Governo não tem excluído a hipótese de avaliar essa solução, como nenhuma outra, como é também a sua responsabilidade. Agora vamos ver o que é que vai acontecer. O que é facto é que o Montijo, e ao contrário do que disse o Estado de Estado do Ambiente, os pássaros não estão estúpidos, mas há alguns governantes que talvez sejam um bocadinho quando preferem frases dessas. Eu não o tenho por estúpido, mas de facto... Como inteligentíssimo, como tu sabes. Eu não tenho como estúpido, mas fiquei um bocado desiludido, até porque é uma pessoa que com reconhecido mérito na via académica, não como autarca, porque como autarca em Aveiro foi um bom presente. Foi um bom presente da Câmara. Não sei se te recordas, a Câmara de Aveiro foi intervencionada quase tipo troika quando ele saiu, e portanto não é sobre Aveiro, é melhor não falar. Muito bem, Hugo Costa, muitos têm então aqui defendido já esta questão do futuro, desta ideia de tornar a base aérea de Tancos no futuro aeroporto civil militar, e também é aqui entendido que esta acaba por ser uma corrida entre aspas, sendo que também nesta corrida está a base aérea de Montreal. Eu aqui pergunto, a base aérea de Montreal é um concorrente a ter em consideração pelas potencialidades que tem, ou pelo lobby que a envolve? Sobre este assunto, em primeiro lugar, total solidariedade que já manifestei também aos seus presidentes das câmaras municipais do Distrito de Santarém, e manifestei a solidariedade nomeadamente quer a senhora Presidente da Comunidade Intermunicipal, quer ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, as pessoas mais, digamos assim, enquanto entidades mais envolvidas. Em primeiro lugar, não está aqui em causa, e acho que é uma coisa que não ganhamos nada com isto, isso não está aqui em causa a questão do Montijo, nada tem a ver com isto, nem a questão do Montreal também não tem nada a ver com a questão do Montijo. O que está aqui em causa não tem a ver com o Montijo, não tem a ver com o Alcochete, isso é outra discussão. O que está aqui em causa é aproveitarmos esta disponibilidade que existe no nosso território para uma infraestrutura que está claramente subaproveitada, ter mais aproveitamento. E esse aproveitamento pode ser feito de duas formas diferentes. Militar, eu acho, honestamente, que devíamos ter tido capacidade, e não tivemos, se calhar, mas devemos ter a capacidade de garantir mais capacidade militar naquele polígono. E aí, por exemplo, a discussão do Montijo, a saída do Montijo, poderia ter-se permitido colocar algumas forças militares naquele território que não vão ser colocadas, para já não vão ser colocadas. Isso, para mim, acho que é um ponto prévio que seria importante, porque obviamente mais militares significa mais pessoas, mais economia, mais desenvolvimento económico. Este é o primeiro ponto. Outro ponto diferente é a questão de um aeroporto civil / comercial. E aí o Governo tem sido muito claro nessa matéria. A questão do aeroporto de Montijo é uma construção da ANA, da ANA, que é da Vinci, que advém do contrato de concessão, tem os problemas que tem e tem o debate que tem, que nada tem a ver com este assunto. Mas eu acho que se existir uma entidade privada que faça o investimento, o Estado deve ajudar a esse investimento. E os militares também devem ajudar a que exista esse investimento. E aí acredito que temos todos nós de fazer a pressão política. Também não acredito que exista seja possível construir esse aeroporto comercial, digamos assim, um em Tancos, outro em Montreal, devido à proximidade. Falava na concorrência. Não me parece fácil. Por isso devemos ter a capacidade política de perceber que temos que fazer essa pressão. Por exemplo, a questão das mercadorias parece muito interessante. Porquê? Temos a questão do entroncamento muito próxima. Toda a ligação do entroncamento a nível logístico e toda a plataforma logística. A nível de acessibilidades, claramente melhor que Montreal na ligação, quer com a Europa, quer com o resto do país, quer com a questão marítima. Porque Montreal pode estar mais próximo do mar, mas a nossa capacidade de ligação até por via ferroviária a Sines é muito superior. E Sines é o porto, um dos melhores portos da Europa, por isso é o nosso porto por eleição de exportações. Por isso, acho que devemos ter essa força e essa pressão política
Preocupa-me que, em algumas formas que o debate é transmitido, pareça que estamos noutro debate. E que não é isso que está em causa até nas propostas da Comunidade Intermunicipal. Nós não estamos aqui a discutir, não estamos aqui a propor-nos contra o Montijo, ou a favor ou contra o Benavente. Se nós entrarmos nessa entre aspas, nesse debate, até porque o aeroporto do Montijo advém num contrato de concessão com a ANA que é conhecido. Esse debate é um debate que não é para aqui, entre aspas, chamado no sentido em que essa decisão política é uma. É a decisão política de o Governo, como já disse em relação a Monte Real, como já disse também em relação a Coimbra, dizer que está disponível para estudar as soluções comerciais se aparecerem investidores privados é outra solução completamente diferente. E aí eu acho que temos que fazer a pressão política para esse assunto. Ficam chocados, passo o exagero da palavra, quando temos um presidente do Turismo do Centro de Portugal, neste caso Pedro Machado, a expressar a sua total preferência por Monte Real? Eu não tenho a posição do Hugo. O Hugo acha que se pode discutir tudo e que todas as hipóteses podem ser viáveis ao mesmo tempo. Não disse isso. Eu disse que tu não assumiste uma opção, porque tu dizes, deves estudar isto. Eu disse que devemos estudar, nós devemos defender tanques em vez de Monte Real ou em vez de Coimbra. Foi o que eu disse. Não. Tá bem. Eu disse que o debate não tem nada a ver com o nosso. Tem a ver. Claro que tem a ver. Não tem a ver que não dá jeito. Eu digo que o que eu disse ao bocado não estavas cá, eu peço desculpa por partir do pressuposto que tu sabias, aquilo que eu disse há bocadinho que foi, já que o Montijo está tão posto em causa, se calhar mais vale pensar já em avançar para a solução definitiva de Alcochete e Tancos poder ser uma solução transitória como terceira, como é que se diz? Terceira terminal. Agora, é óbvio que se eu fosse presidente do Turismo do Centro, eu quero a solução mais provável. O que é ridículo é estarem a discutir entre Coimbra e Monte Real, porque isso é ridículo. Não é só ridículo, é uma aldrabice. Eu recordo que o aeródromo de Coimbra, onde aterravam aviões e helicópteros dos fogos, está interditado por falta de investimento. Não podem lá aterrar. Foi a própria ANAC. Portanto, a Câmara de Coimbra deveria preocupar-se com o aeródromo estar a funcionar. A história do aeroporto internacional foi uma medida de campanha eleitoral. Só. Porque nunca mais fez nada por isso. Só depois do Ministro das Infraestruturas no Parlamento. Campanha eleitoral do PSD que tinha um cartaz a dizer que queria construir o Montijo. Não. Quem negociou, ninguém discute. Estou a falar de Coimbra. Ok. Quem negociou o Montijo foi o PSD, sabes isso? Estou a falar de Coimbra. Não, eu estou a recusar nada disso. Okay. Agora, quem geriu o processo a seguir não foi o PSD. Mas quem o... Vocês dizem se isto há 20 anos decidiu-se fazer o aeroporto. Até se decidiu da OTA. Depois, se os procedimentos até lá chegar revelam que é esse o caminho certo, tudo bem, agora não podem culpar aqueles que estiveram na origem por depois o processo não ter sido bem gerido. Ou se tivesse sido bem gerido, perante determinadas dificuldades, tinha-se mudado de opinião. Agora as pessoas do Montijo todas queriam lá o aeroporto, claro, até o PSD queria ir lá, imagino eu, mas não nos compete gerir em função do interesse local, mas em função do interesse nacional. E no caso de Coimbra, aquilo é uma aldrabice. Tanto que se percebeu, e não vale a pena discutir isso, que depois do Ministro ter assumido, e bem, no Parlamento, que estaria disponível para discutir e para ajudar as pessoas de Monte Real a criar a solução alternativa entre a Força Aérea e a Aviação Civil, no dia a seguir, a Câmara de Coimbra pede uma reunião em Lisboa e faz cá para fora sair que afinal também havia a hipótese de Coimbra. Ou seja, isto foi só de uma palhaçada, mais nada, porque a opção do Governo, no caso de fazer ali alguma coisa, não é entre Coimbra e Monte Real, é Monte Real, porque já tem um aeroporto. Coimbra é uma aldrabice pegada. E depois disso revelou-se até por um SMS do próprio Ministro que veio revelar, afinal, que esqueçam o assunto, entre Coimbra e Monte Real só há Monte Real. E essa discussão eu não me meto. É outra guerra. Agora, Monte Real nunca será uma alternativa a Lisboa. É isso que é preciso perceber. Monte Real não é alternativa a Lisboa, claramente que não. Claro que não é. Isso é outro assunto. Isso é um aeroporto na região centro. A questão de Tancos, a vantagem que tem, é que pode ser uma solução para voos mais no centro e que podem ir para Fátima. Há milhares e milhares de pessoas a ir para Fátima. Há aqui um polo turístico importante entre Tomar, Fátima, Batalha, Alcobaça, que tem que ser explorado. E, portanto, se a solução mais fácil for Tancos, como uma alternativa, é também uma solução para fazer de apoio a Lisboa. Porque está a menos de 1 hora de Lisboa. E daí aí sim é uma questão diferente, não pode ser esquecida. Agora, nós não podemos querer ter as opções todas em cima da mesa. Claro que se devem estudar todas. Mas algumas são alternativas entre elas. E nós depois temos que fazer opções. Claro.
Ainda há pouco o Duarte Marques falou no Presidente da Câmara de Orem, Luís Miguel Albuquerque. Eu agora aqui lembrei-me de um assunto que não está previsto analisarmos, mas permitam-me aqui incluí-lo, porque diz respeito a uma entrevista que fizemos precisamente nesta quarta-feira a Luís Miguel Albuquerque, e a páginas tantas também aqui falamos na questão da saúde, isto tendo em consideração que Orem, por ser o concelho com o maior número de população na região do Médio Tejo, acaba aqui por estar entre Leiria e Abrantes, se bem que agora já, pelo menos tudo aponta nesse sentido, a sua população já está toda direcionada para o Hospital de Santo Amaro, em Leiria. Mas a páginas tantas, ainda há pouco comecei com o Duarte, agora vir-me para o Hugo, a páginas tantas, Luís Miguel Albuquerque, numa tentativa de encontrar uma solução, diz que neste campo da saúde seria bom que os responsáveis políticos pensassem na construção de um hospital central que servisse não só Orem, como Tomar, Torres Novas, Alcanena, Entroncamento, Ferreira do Zezer, e depois deixando as unidades hospitalares de Torres Novas e Tomar para apostar nos cuidados continuados. Disse ele que esta é uma solução que deveria ser pensada. Hugo Costa. Eu não ouvi a entrevista, por isso não vou comentar um facto que não ouvi. Em relação à saúde de Orem e Ponte Prévio, é o concelho com mais habitantes do Médio Tejo. É um concelho que está muito próximo de Leiria e percebo algumas dificuldades até administrativas entre a ARS, a Administração Regional de Saúde do Centro, e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo. Depois também a questão de financiamento, depois também a questão da própria sobrevivência, digamos assim, do centro hospitalar do Médio Tejo, mas a atual legislação diz que o doente tem direito a escolher para onde quer ir dentro do Serviço Nacional de Saúde. Foi uma legislação ainda do ministro Adalberto Campos Fernandes. E é uma visão bastante liberal da coisa. É uma visão que eu concordo. O utente dentro do Serviço Nacional de Saúde tem perfeita mobilidade de escolher para onde vai, e por isso os utentes de Leiria, os utentes de Leiria, de Orem, podem perfeitamente ir para Leiria. Isso sempre perfeitamente de acordo. Sempre foram, mas agora ser legitimamente, de forma legítima, que possam ir para Leiria, porque vamos aqui ser sinceros, o que interessa ao cidadão é que seja bem servido. E obviamente um cidadão de Espite, para falar de uma das pontas do concelho de Leiria, está a mais de 80 km de Abrantes e está muito próximo de Leiria. O que me interessa a mim, enquanto agente político, e certamente o Duarte aqui concorda comigo, é que esse cidadão de Espite tenha a melhor resposta de saúde possível. E a melhor resposta de saúde possível, no caso, certamente, é onde ele consegue chegar mais depressa. E por isso, acho que sobre essa matéria tenho perfeita consciência que não devemos colocar. Em relação à construção do novo hospital, toda a gente sabe que o problema do Médio Tejo é ter 3 hospitais. Porque 3 hospitais, da forma como estão, não tem... Qualquer estudo diz que não há sustentabilidade para 3 unidades per si, obriga a ter corredores de 40 km entre os 3 polos hospitalares. Se tivéssemos mais um hospital... Não, certamente não é um hospital que iria agregar todas as especialidades. Certamente não é isso que está em cima da mesa, nem pode ser isso que está em cima da mesa, e não acredito. Percebo, acho que deve ser estudado. À partida não tenho nada contra qualquer estudo, até porque fisicamente os hospitais estão aqui. Temos o Hospital de Tomar, temos o Hospital de Torres Novas e temos o Hospital de Abrantes. Nenhum deles consegue congregar todas as especialidades. Não, por uma questão óbvia de falta de população. Mas isso já aconteceu. Já pelo menos na urgência médico-cirúrgica, na pediatria... Certo. Estamos a falar de urgência médico-cirúrgica, eu defendo que seja. Sei que o Governo ainda não cumpriu isso, mas eu pessoalmente tenho defendido que a urgência médico-cirúrgica esteja nos três polos. Mas o que me disse era um hospital que tivesse todas as especialidades. Exatamente. Isso era impossível. Era impossível nos dias de hoje, com os números de médicos que temos, com a população que temos. Pois é, que a questão não é só a falta de população. Recursos humanos. Há aqui uma ignorância atrevida de muita gente a falar sobre a saúde, e às vezes da parte também de políticos. Não vale a pena estarmos a inventar realidades que nós não temos. Sobre a proposta do Luís Albuquerque, eu não o conheço em concreto. Também não conheço em concreto, não. Mas é verdade que uma das coisas que toda a gente diz e sabe,
não devia ter havido 3 hospitais deste género Certo. aqui. E se calhar devia haver um central. Sim, agora é um bocadinho tarde para fazer isso. Pois é isso. Não se podem ir demolir os hospitais. Se calhar até valia a pena, não sei. Mas isso não está em cima da mesa. Mas aquilo que o Luís diz não é estúpido todo, por outra razão. É que muita gente já defendeu também que, havendo um hospital em Tomar, com as condições que este tem, e o de Abrantes, houve gente que defendeu, e eu próprio cheguei a ponderar isso, com tantas aulas vazias em Torres Novas, que se devia especializar aquela unidade hospitalar numa unidade de cuidados continuados para a região que não tem. Portanto, isto agora estamos a ver isto no global, mas se olharmos para cada caso concreto, a coisa muda um bocadinho. Agora, não é honesto do ponto de vista político, eu sempre, aliás, tendo esta discussão aqui várias vezes, querer ter nestas... Claro, toda a gente quer ter uma urgência médico-cirúrgica nos 3 hospitais. Toda a gente quer, mas tentar... Não há meios para isso. Mas não é sequer o problema nem é haver dinheiro. É meios, não há médicos. Não há médicos. Quando se discutiu aqui a história da medicina interna de Tomar, e eu disse aqui várias vezes que parte é uma aldrabice, porque aquilo não é verdadeira medicina É interna. um internamento. É um internamento em medicina interna. Pronto, já estás a evoluir na história. O problema que nós temos hoje no Distrito, e sobretudo no Médio Tejo, é que apesar de teres 3 hospitais, 2 TACs, há pessoas que continuam a ir para Lisboa só para fazer a porcaria de um TAC. É isto que nos devia preocupar. Porque os TACs agora avariam todos às 6 da tarde. Avariam às 6 da tarde. Em Lisboa já sabem. O TAC de Abrantes avaria às 6. Tem hora marcada para avariar. Isto Já é entrega a uma empresa privada? o problema não é esse. O da O problema é que não o tem... privado é o Tomar é E o público. Tomar é público. O problema não é o ser privado ou público. É não ter meios ou dinheiro para trabalhar 24 sobre 24 horas. O que era normal. E dizem, questionei-me. Então o Sul de Abrantes está fechado às 6, porque é que o Tomar não funciona que é público? Pois é. Eu quando eu vou querer saber quantas vezes é que está fechado, é que dizem que está avariado. E varia quase todos os dias àquela hora. Eu quero questionar isso. Portanto, o que nos devia preocupar, porque eu acho ridículo às vezes o Bloco de Esquerda ou o acordo com o PS, a grande mudança no Serviço Social de Saúde é a lei de bases e acabar com as taxas moderadoras. Não, o problema do Serviço de Saúde não é esse, é falta de médicos e de pagar bem aos médicos e aos enfermeiros. Para terem 24 sobre 24 horas, para não chegar a um hospital como o Hospital da Maria e às vezes não ter gente para operar, porque falta gente. As taxas moderadoras, a maior parte das pessoas não pagam taxas moderadoras e as mais necessitadas não pagam. O problema do SNS não é as taxas moderadoras, é a falta de médicos, falta de condições. Há dias, os médicos que estavam na emergência de Abrantes viraram-se para uma pessoa da minha família e disseram assim: olha, ainda bem que cá veio, é para ver que isto aqui não é muito diferente do que temos num centro de saúde. E é a urgência médico-cirúrgica. E é esta a realidade que as pessoas sentem no dia-a-dia. Porque é só conversa fiada. E já não é só em Abrantes. É que nos grandes hospitais de Lisboa isto também já acontece. Onde nós achávamos que era impensável. Que as pessoas estão 40 horas para ser operadas a uma coisa simples. E têm que ir para Lisboa para fazer um TAC. E vêm os ministros a Santarém, ao Médio Tejo, fazer uma festa que temos um TAC. E temos? Até temos 2 agora. Mas do que é que nos serve se por uma coisinha de nada para fazer um TAC tem que ir a Lisboa? É isto que nós temos que olhar. E eu não tenho dúvidas que há um esforço monumental das pessoas da região, da administração do Hospital do Médio Tejo, de toda a gente. Mas sem recursos, sem dinheiro suficiente, não há nada. Se vão tirar as taxas moderadoras, é menos uma receita que vão ter. Esta gente é irresponsável porque é populista. Porque o que preocupa as pessoas é ter saúde de qualidade. Não é se pagam num hospital. É que as pessoas para a saúde sempre... Eu tenho a certeza que ninguém deixa de ir a um hospital pela taxa moderadora. O problema é ir lá, pagar ou não pagar a taxa e ter um mau serviço. E isto indigna as pessoas e os próprios médicos e enfermeiros e os outros que lá estão, que dão a cara, que se esforçam, que fazem o impossível e depois ainda por cima às vezes são maltratados porque não podem fazer mais. Quando o médico diz isto não é muito melhor que um centro de saúde, ou a gente não pode fazer muito mais do que um centro de saúde, está tudo dito. Portanto, hipocrisia neste aspecto é a pior coisa que pode haver. E daí eu dizer, isto é tudo uma aldrabice que anda por aqui. O SNS, o problema dele não é as taxas moderadoras. É a falta de investimento, falta de boa gestão. Eu recordo que este governo tem dito todos os anos que aumenta o investimento. E aumenta. Está bem, mas se ainda por cima tem mais dinheiro e está pior, então são mesmo estúpidos. Tu não aumentou o orçamento? Não é isso. Aumentou o eu não orçamento? discuto que aumentou. O orçamento tem aumentado e mesmo assim está pior. Por isso é que é mal gerido. Aumentou. Agora, há aqui uma aldrabice também, que as pessoas têm que saber. O orçamento inicial, face Não é o ao ano executado. passado, sobe. Mas o dinheiro deste ano, o aumento, é inferior
ao que foi gasto o ano passado. Portanto, o dinheiro disponível para este ano não é mais que o ano passado, do que foi executado. Porque temos que olhar para as coisas assim como elas são. E agora vamos ver o que é que vai acontecer agora. O que se passa na saúde não é só no distrito, é no país, é uma vergonha, porque a maior parte das pessoas estão mais preocupadas com a comunicação do que com a boa gestão e com os serviços prestados. E digo que mesmo a administração dos hospitais, deste e dos outros, muitas vezes faz milagres. Já para não falar dos médicos. Então, pronto, esta é uma visão que acho que não deixa qualquer dúvida. Será impossível, pelo menos a médio prazo, que a urgência médico-cirúrgica não esteja presente nos 3 hospitais. Seria mais real que este serviço, que é o serviço que direi que faz um hospital, mesmo um hospital, esteja mais central? Não. Por exemplo, em Abrantes, quer queiramos, quer não tem uma posição central. A questão não é essa. Nós estamos a discutir se deve haver os 3. Eu estou-lhe a dizer que nem num há como deve ser. Eu pessoalmente nem atual. Nos 3. Ou tu podes fazer o que tu quiseres. Eu também defendia nos 3. Mas eu quero ser sério, eu quero enganar. Eu também gostava que houvesse nos 3. Claro que gostava que houvesse nos 3. Temos de encontrar soluções para encontrar nos 3. Pronto, mas não há. Lá está. Mas temos de encontrar soluções para encontrar nos 3. Mas quando nem sequer num tens como deve ser, para a falar dos 3 é só enganar as pessoas, não vale a pena. Neste momento não há condições para ter nos 3. Mas é que depois não. Claro que não há. Neste momento não há condições. Lá estávamos aqui a falar de sonhos ou de realidade. E a população de Orem, o que está em causa, como é óbvio, é a saúde das pessoas, neste caso da população de Orem. Mas serem canalizados para Leiria, joga contra Abrantes? Não joga nada. Não joga nada porque até alivia a carga. Sim, atenção. O caso mas eu diria joga contra porque perde aqui peso, por assim dizer. Sim, o caso de Orem é um caso muito complicado até por causa há aqui 2 realidades diferentes. E o caso de Orem, até em Orem há 2 realidades diferentes. Há pessoas de Orem que preferem muito mais vir a Tomar, exatamente. que estão aqui ao lado, Exatamente. que é muito mais perto. E há outras pessoas que têm muito mais proximidade a Leiria. A verdade é que em termos de urgência as pessoas sempre foram para Leiria, nem sequer vinham a este lado. O problema depois é os internamentos e as cirurgias programadas, porque muitas vezes não têm, os transportes públicos da zona do Médio Tejo não são os mesmos de Lisboa, e quem não tem possibilidades de ter um carro e ir visitar fica com maiores dificuldades. O que está ali em causa é outra coisa. Foi quando se fez esta liberalização do acesso aos hospitais, foi para no fundo normalizar a ida das pessoas também de Fátima para Leiria. O problema é que o Hospital de Leiria começou a colapsar por muitas razões. E há quem diga que ainda eles começaram-se a desculpar com Fátima. E a administração começou a desculpar-se com Fátima. Por causa dos lares de Fátima. E foi uma aldrabice, porque aquilo foi uma desculpa esfarrapada. Sim, foi uma desculpa. Até porque os dados que existem não faz sentido. Não revelam isso, porque o aumento não foi assim tão grande. Uma das coisas, já participei em várias reuniões, até com o Ministro da Saúde, com o Presidente da Câmara de Orem, foi tentar que houvesse um conjunto de serviços que o Médio Tejo já faz e bem, descentralizados, ou seja, o Hospital do Médio Tejo, o Centro Hospitalar fazem Orem no Centro de Saúde, o fundo era aumentar o horário do Centro de Saúde de Orem e ter lá mais algumas especialidades. Isto porque vai aliviar aqui o hospital e cria um apoio mais eficaz. Portanto, o que a ideia não era criar um hospital em Orem, mas sim dar mais valências ao Centro de Saúde, alargar o horário. Isto já resolvia vários problemas. Acho que só funciona até às 8 horas. Penso que sim, até às 8 horas. E ali o Conselho de Orem justifica ter um serviço de urgência aberto no Centro de Saúde mais tempo, porque tem uma população muito, muito elevada. Agora, é óbvio que também naquela zona, uma coisa é as pessoas de Fátima, que têm um acesso rápido à Leiria, outra coisa são os mais de aldeias e de freguesias mais distantes, que então ficam muito longe de Abrantes e ficariam melhor em tomar. Eu diria, se nós olharmos para a centralidade, obviamente, do Médio Tejo, de certeza que o Conselho de Abrantes não é o mais central de todos. E eu diria que em termos de desejo, se tivesse que haver uma única médico-cirúrgica, de certeza que não seria a de Abrantes. Se calhar seria mais central ser em Tomar ou ser em Torres Novas. Agora, eu admito que tenha sido localizado em Abrantes pelas próprias condições do hospital e pelas equipas que lá tinha. Como também já se geriram aqui para Tomar a parte do internamento e das cirurgias e de algumas áreas, têm sido geridas dessa forma. Agora, é um caminho que vai ter que se fazer e vai ter que ajustar. E, por exemplo, a resposta nos cuidados paliativos e nos cuidados de pessoas mais idosas vai ter que se arranjar uma solução. E a solução pode passar perfeitamente também pelo hospital que está em Torres Novas e que tem estado a meio gás, agora com um reforço por causa da urgência do bloco operatório de Santarém, que esteve ali a operar, mas há lá muito espaço que pode ser utilizado.
Muito bem, já estamos então na reta final deste Médio Tejo em Revista. Tínhamos aqui também projetado analisar aqui a questão do IVA na eletricidade, mas ficará para uma próxima oportunidade. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, muito rápido. Eu queria só terminar, e eu não avisei previamente o Hugo disto, mas deixar uma palavra de solidariedade para a família e pela partida do membro da Assembleia Municipal do PST, o Brito Costa, que é uma pessoa que toda a gente reconhece, uma simpatia e de grande sentido de humor, que, como é óbvio, recolheu a unanimidade da consternação no Conselho de Tomar, e aqui à volta, que eu conhecia bem. Eu não o conhecia muito bem, mas ouvi falar e sempre ouvi as melhores coisas por parte de toda a gente. E também, já que estamos a gravar hoje, o choque da morte repentina, essa já era um bocado esperada pela doença prolongada, também de um deputado do Partido Socialista, que é o Dr. João Ataíde, que foi Presidente de Câmara da Figueira da Foz, que é um senhor. E esse eu conheci um bocadinho melhor, felizmente tive a oportunidade de o conhecer nos últimos meses. O Hugo deve estar mais chocado ainda porque era colega dele e sentava-se ao lado dele, mas é também um grande senhor, e quando os bons partem, e peço são dois exemplos dos bons, nós devemos recordar com saudade e olhar para os seus bons exemplos. Muito bem. Não podia deixar de sublinhar o que o Duarte disse. O António Brito Costa era o deputado municipal da Assembleia Municipal de Tomar. Partilhei com ele lá nos últimos 3 mandatos da Assembleia Municipal de Tomar, e era alguém que defendia as suas causas, a comunidade, e acho que nestes momentos era que tinha sido colega de escola do meu pai, como ainda há pouco também fiz essa referência, e nestes momentos, obviamente, as condolências à família, que é o mais, que é quem nestes momentos mais sente. E em relação também ao deputado João Ataíde, que é daquelas notícias que também não gostamos de ouvir, e que nos fazem pensar até muitas vezes em muita coisa, porque ainda ontem partilhámos os mesmos corredores, ainda ontem, no meu caso, partilhámos as mesmas reuniões internas do grupo parlamentar, e tinha sido um homem com uma carreira que falava por si, quer como juiz, quer como Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, quer enquanto governante, quer agora enquanto deputado, e era um homem bom. Antes de tudo mais, era um homem bom. E é isso que é importante. Era um homem bom e um senhor, não é? Acho que a definição melhor é essa. Muito bem, e assim finalizamos esta edição de Médio Tejo em Revista. Voltaremos numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a ERTS.